Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre ecossistema. E nós escutamos muitas vezes falar sobre ecossistema e como nós podemos definir isso. O ecossistema, ele, em síntese, ele é o conjunto em que os seres vivos interagem. Mas existem algumas particularidades que nós podemos até ilustrar referente à comunidade e população. Por exemplo, onde você mora, a cidade que você mora, se você mora em São Bernardo, por exemplo, tem 820 mil, 870 mil habitantes. Então, qual que é a população desse local? É de 820 mil habitantes, com diversidade de pessoas descendentes da Alemanha, da Itália, de Portugal, outros descendentes de nordestinos, mineiros e assim por diante. Então esse conjunto forma-se a população. No entanto, nós para vivermos nessa população, se caracteriza por seres da mesma espécie. E o que forma a comunidade? São o conjunto de cachorro, gato, papagaio, periquito, passarinho, barata, rato, casas, igrejas, prédios, ônibus, praças, e isso se forma comunidade. O ecossistema ele precisa de dois aspectos interessantes, que um é o biótico e o outro o abiótico. Então, existem aqueles que têm vida e os que não têm vida. No caso da água, do solo e do ar, eles não têm vida. No entanto, mas pode ser que possuem vida neles. O que é importante isso? Eles são essenciais para sustentar o meio biótico que é os seres vivos. Dessa forma, o ecossistema ele é formado por dois aspectos importantes também, que é o habitat e também o nicho. E esse se envolve os seres vivos ou os animais, e entre outros tipos de espécies vivas. Cada um deles tem a sua maneira e a sua particularidade de poder viver. Isso nós chamamos de habitar. É como se cada um de nós, como existe, cada um de nós temos o nosso endereço. E nesse sentido também se dá no ecossistema. Por exemplo, o peixe, a traíra, ela vive na água doce. E em alguns casos tem traíra que vive no traíra ser humano, não é esse, né? A traíra, o peixe, ele vive na água doce. Outro sentido, os pássaros, eles não vivem no ar, eles têm o seu habitat natural, como no caso o João de Barro, que tem a sua casa feita de barro. Já no que diz respeito ao nicho, é a sua profissão. Então a profissão dele é como se fosse a sua profissão, são as suas atividades que eles desenvolvem no ecossistema. E isso se torna equilibrado quando um não atrapalha o outro. É mais ou menos assim, quando um profissional de uma área dentro da empresa faz a sua atividade, cumpre com as regras sem atrapalhar o outro setor. Isso se chama equilíbrio, assim como também é equilíbrio no que diz respeito dentro do ecossistema. O próprio ecossistema, que nós podemos comparar como a questão da comunidade, que é o conjunto de seres vivos e não vivos, meios bióticos e abióticos, é mais ou menos comparado com a comunidade que nós vivemos, conforme mencionei, igreja, pessoas, cachorro, gato, papagaio, periquito, assim por diante. Mas um outro aspecto interessante é nesse sentido do conjunto do ecossistema é o equilíbrio que é necessário para ele. Nós sabemos que em algumas regiões do Brasil elas têm queimadas naturais, que essas queimadas acontecem por meios da natureza, por raio e assim por diante. Esses incêndios são praticamente incêndios controlados. Quando isso acontece, a própria natureza, já no seu período pré-determinado, pelo equilíbrio ecológico, ela vai se apagar, vai trazer nutrientes para aquele tipo de solo e vai surgir, se outros plânticos ou fotoplânticos, por meio da fotossíntese, assim por diante, crescer uma outra população ali de níqueis. Isso, no caso, não seria uma população primária, mas a população secundária, tá certo?
não é uma população de, vamos dizer assim, de plantas ou de plantas, vou colocar esse nome mais simples, como se fosse a pioneira, mas sim que faz parte do seu processo. Agora, quando surge uma intervenção por fora, essa população, ou o ecossistema, ou a comunidade, vamos dizer assim, que é dos meios abióticos e bióticos, eles são causados pela poluição humana ou então pela destruição humana, um incêndio não controlado. Aí se surgem as dificuldades e nesse afeta o ecossistema. Trazendo em miúdos para nós, é comparado o seguinte: quando algum tipo de intervenção fora da natureza, eles começam a causar mortes de pessoas, como no caso de uma bomba, isso causa desequilíbrio, porque a sua radiação vai ficar afetando aquela população, como também os descendentes. Então, dessa forma, nós entendemos um pouquinho até agora a definição do que é ecossistema. Na próxima semana nós iremos falar um pouquinho sobre a linguagem técnica desse ecossistema e também sobre a cadeia alimentar. No caso, a primária, a secundária e a terciária, agora não me lembro o nome, e como também os meios decompositores que fazem parte do equilíbrio do ecossistema e quando surge vamos dizer assim, o esterco natural para o surgimento de novas vidas. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também divulgue para os seus colegas que estudam meio ambiente e segurança do trabalho e deixe o seu comentário, passe os seus vídeos para que cada um de nós podemos trocar ideia e aprender um pouquinho sobre aquilo que nós acabamos lendo, estudando e assim por diante. E também lá no Instagram, Meio Ambiente por Inteiro.